No início do século XX, um navio cargueiro foi contratado para levar um grande carregamento de ouro, um grande e valioso carregamento de ouro de Estocolmo, na Suécia, para Helsinki, na Finlândia. Era inverno e durante a travessia do Mar Báltico fazia muito frio. E o navio apresentou um problema no motor e parou no meio do Mar Báltico. O capitão do navio acionou por rádio o seu patrão em terra e avisou do que tinha acontecido. Existia um agravante nessa situação. O motor do navio era muito importante para fazer a drenagem da água que lentamente ia se acumulando abaixo do convés. Com a entrada de água, existia o risco de o navio afundar, levando consigo toda a sua preciosa carga. Assim, o proprietário da empresa de transporte acionou o mecânico mais renomado daquela região e fez com que ele rapidamente fosse transportado até o navio para providenciar o conserto. Lá chegando, esse mecânico desmontou partes do motor, verificou todas as engrenagens, verificou a lubrificação, verificou os dutos de combustível e religou o motor. Porém, o motor não funcionou. Já experimentando uma situação de muito receio, ele acionou o melhor engenheiro mecânico, professor da Universidade de Helsinki, renomado especialista com títulos de mestrado e doutorado em engenharia mecânica, e esse renomado engenheiro foi levado às pressas para tentar consertar o motor do navio. Lá chegando, esse engenheiro fez um serviço ainda mais detalhado do que o mecânico anterior. Ele abriu todo o motor, verificou todo o compartimento, todos os dutos de exaustão, toda a refrigeração do motor e, ao tentar fazer o motor funcionar novamente, verificou-se que a pane não foi solucionada. Então, já apresentando grande receio de perder a sua carga, o proprietário da transportadora finalmente mandou chamar, vindo de Oslo, na Noruega, um dos mecânicos que foi o responsável pela construção daquele navio. Aquele especialista foi levado às pressas até o navio e, lá chegando, foi conduzido à casa de máquinas. Ele apalpou alguns canos, bateu, percutiu alguns dos dutos de ventilação e, num determinado momento, ele apontou para o seu assistente uma pequena válvula vermelha que ficava num cano estreito, numa das extremidades do motor, e pediu ao seu assistente: por favor, dê-me um martelo. Então, ele se dirigiu àquela válvula, fez uma alavanca e percutiu uma única vez com o martelo sobre a alavanca, fazendo girar aquela válvula que estava obstruída. Imediatamente, ouviram-se os barulhos do motor e a máquina voltou a funcionar, retirando a água que estava acumulada sob o convés e colocando o navio novamente em marcha e com segurança até o seu porto de destino. O proprietário da transportadora estava muito aliviado e recebeu as cartas de cobrança pelos honorários dos 3 especialistas que foram chamados. O primeiro mecânico, que passou o dia inteiro desmontando e remontando o motor, mandou uma carta de honorários de 1.000 coroas suecas. O segundo, engenheiro mecânico, professor da Universidade de Estocolmo, mandou uma carta solicitando 5.000 coroas suecas de honorários. Afinal de contas, ele passou 2 dias desmontando e remontando o motor e era um especialista titulado e renomado no país. Por fim, o terceiro mecânico mandou uma carta cobrando 100.000 coroas suecas. O proprietário da transportadora se espantou com aquele valor. Mas, pensando bem, pensando que o volume de ouro transportado equivalia a muitos milhões de coroas suecas, ele decidiu fazer uma proposta àquele mecânico, para que aquele mecânico ilustrasse explicasse por que ele estava cobrando aquele valor tão elevado e tão superior ao que os outros especialistas tinham cobrado. Então, ele recebeu a sua resposta.
E assim dizia o mecânico: pela martelada que resolveu o seu problema, eu cobrei 1 coroa sueca. E por saber onde bater com o martelo, eu cobrei 99.999 coroas suecas. Agora me diz, quem é você nessa história? Você sabe onde bater o martelo?